Boa noite, tudo bem? Vamos falar a verdade? Pois bem, uma coisa que eu tenho que esclarecer aqui pra vocês, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas esse canal aqui é um canal bem pequeno. Mas por que é um canal pequeno? Olha, uma coisa que eu sou obrigado a dizer, e isso é um fato. Doa quem doer. Muitas vezes você falar a verdade para as pessoas, a maioria não está preparada para ouvir. Tem coisas que na qual quanto mais a gente fala, mais dolorido para elas é capaz de entender ou ouvir o que você tem a dizer. E só pega só aquilo que lhe convém. Beirando uma situação que às vezes chega a ser até desgastante. Eu mesmo não tenho muita paciência para isso. Em termos de convívio social, eu não tenho. Então é uma coisa mais delicada e eu não tenho paciência para poder explicar mais nesse ponto. O que eu tenho agora para poder falar para vocês é uma conjuntura do que está para acontecer. Não agora de imediato, mas daqui a alguns anos. É um efeito que na qual é tendencioso, é uma tendência de acontecer no mundo, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Vamos prever esse futuro daqui a uns 4 para 8 anos, tá? Daqui a 8 anos. A tendência é a esquerda que conhecemos vai ser apagada, vai ser extinguida no mapa. E os poucos esquerdistas que sobreviverem vão se juntar com essa ala de pessoas raivosas, ingratas, rebeldes, manipuladoras, sedentas por poder que, sim, são os intergalácticos. Eles vão se juntar com a esquerda, vão se juntar com os sobreviventes do Centrão, porque o Centrão também tem a tendência de ser desmartelado, porque parte do centro vai, que é o centro-esquerda, vai também ser cortado do jogo. Do pessoal que é mais centro-direita, vai se alinhar mais com a direita com o passar do tempo, ou vai se alinhar com os intergalácticos. E também tem a ala do centro fisiológico. Para eles vai ser conveniente ficar ainda no meio, porque eles não conseguem decidir que lado vão ficar. Entenderam? Então vai acontecer isso. O centro vai perder força, vai ser engolido. A direita vai se alavancar, vai ganhar mais força. A esquerda vai ser praticamente destruída, destroçada. E quem que vai assumir esse lado da esquerda? A tendência é os intergalácticos. Acredite, a tendência vai ser os intergalácticos. Por que eu estou falando que vai ser os intergalácticos? Vamos lá. Com as manobras de poder que eles estão fazendo, as demonstrações claras de manipulação por parte do Van Hatten, do Girão, do Constantino, do Daltan, do Moro, que estão sim conectados com a esquerda, tá? Não tem como dizer que não. Ai, mas o Van Hatten tá lutando pela gente, tá sendo um homem bem honrado, não sei o quê. Meu filho, não adianta você querer se provar como um cara do bem se as suas intenções são outras. Esse que é o grande problema, que muita gente não está preparada. Não está preparada para ouvir verdades doloridas e também não está preparada a ser racional e frio o suficiente para entender que às vezes é necessário não se basear pela emoção. Se baseia estritamente pelo lado racional do que está acontecendo, do preto no branco, o que está escrito em pedra. Porque o que acontece? Com a manipulação do Van Hatten, foi necessária? Não, não foi. Aqui desgastou. Não só a imagem dele, mas desgastou a, a relação que ele tem com a direita. Mesma coisa vale pro Girão, pro Marcos Duval, Marcos Pontes, Tereza Cristina. A lista de pessoas que está envolvida com o lado da direita se queimou. Por quê? Não souberam valorizar aquele homem. Não souberam entender que tem que seguir Bolsonaro.
Quantas vezes a gente não viu um traíra? E a direita não aprendeu isso. Não aprendeu que precisa racionar, ser racional. Não podemos mais nos basear em emoções. E todo aquele que trai Bolsonaro, que age de maneira asquerosa ou covarde ou estúpida, é função da gente como povo chegar e pressionar e falar: meu, que merda você tem na cabeça? Você tá louco? Você é burro? Comeu merda? Fumou banana? Como no caso do Nicolas. Por que, que eu estou sendo tão chato com o Nicolas? E tem gente que não entende isso. Vou esclarecer isso aqui para vocês entenderem de uma vez. De que adianta você se dizer de direita, colega, se as suas atitudes não é de uma pessoa de direita? De que adianta você se dizer, ah, eu estou com o Bolsonaro, se as suas intenções são outras? Não importa a desculpinha esparrafada que ele ficou dizendo, ah, então, eu me encontrei por acaso com o Marçal. Cara, isso aí não justifica. Ele podia muito bem ter falado, meu, não quero papo com você. Não tô afim de papo, você me usou, você me manipulou. Não era nem pra ter me envolvido nessa sua briga com o Nunes. Era pra poder me focar no Engler. Era isso que o bobão do Nicolas deveria ter feito. Do moleque do Nicolas deveria ter feito. E não fez. É o que eu faria. Porque existe um princípio chamado lealdade. E a direita não aprendeu o significado dessa palavra. Ou melhor, talvez nem saiba o que significa essa palavra. Porque toda hora, podem ver, desde o começo, toda vez que o Bolsonaro cometia alguma falha, todo mundo metia pau nele. Todo mundo meteu pau nele. Pensa que eu não lembro dessa fase? Ai, eu sei melhor que Bolsonaro. Ai, Bolsonaro tá errado. Quantas vezes não aconteceu isso? Quantas vezes a gente não foi influenciado e caiu na mesma falácia? Me responda aí alguma vez que a gente não se voltou contra o Bolsonaro. Me responda uma vez. Não houve nenhuma vez que o povo não se calou e deixou os idiotas burro, cretino, que tentou desgastar o nome dele, desgastar a imagem dele, no vácuo. Não teve um. Foi com o Sérgio Moro, e olha que eu tô colocando gente grande ainda. Foram com os youtubers, que são hoje os isentões, e os lacradores, e os intergalácticos. Foram com os aproveitadores. Meu, a lista é gigante. A lista de traíra, mau caráter, cretino é gigante. E tem pessoa que não entende. Tem pessoa que não aprendeu. De que adianta você querer se apegar a uma pessoa, no caso Nicolas, se ele cometeu falhas graves? Isso aí não são falhas, não é a primeira vez. Pra mim não é uma primeira vez. Uma vez você pode tolerar, mas duas vezes você cometeu o mesmo erro. Você é idiota, sabia? Você é um cara idiota. Bolsonaro, ele tá segurando esse moleque porque vê potencial nele. Vê talvez que ele tenha em algum potencial. E aí que tá o grande problema. O lado emocional, o apego, o carinho, o afeto que a pessoa cria pelos outros é uma faca de dois gumes. Há pessoas que são frias, que nem eu, emocionalmente já aprendeu a ser frio, quando se trata de visar um bem maior. E há pessoas que na qual vão se deixar levar pela emoção. E não estou falando aqui do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito racional. Hoje ele é muito mais racional. Mas o carinho que ele tem pelo Nicolas é grande. Por isso que ele perdoou. Só que é aquilo. Até quando você pode perdoar? Erros crassos.
Até quando você pode perdoar ingratidão ou estupidez? Até quando? Ai, você está sendo muito duro com o Nicolas. Ai, eu acho que você está desrespeitando o Nicolas. Ah, é mesmo? Então quer dizer que falar uma verdade que é doída. Infelizmente, a maioria das verdades verdadeiras que a gente tem na vida são sempre doloridas. Raramente você vai ter alguém falando uma coisa que vai ser verdade e doce. Raramente. Vocês acham que é brincadeira. O Brasil tem chance de sair dessa lamaçal que a gente foi jogado e voltar a crescer. Só que, enquanto a gente continuar coração mole, tolerar e perdoar erros que na qual podem sim prejudicar o homem que trouxe a direita para esse país, eu sou fiel somente a Bolsonaro. Eu não tenho lealdade ao Nicolas, não tenho lealdade ao Gaia, não tenho lealdade a nenhum político. O único político que conquistou minha lealdade, conquistou minha confiança quase cega, quase, olha a palavra, quase, porque a gente não pode confiar em ninguém em 100%. Foi o Bolsonaro. Porque mesmo com todo mundo enchendo o saco dele, mesmo todo mundo falando que ele estava errado, ele veio e provou que estava com a razão. Ele veio e falou as verdades, mesmo que doloridas. Isso é um exemplo a ser seguido. E se você não é capaz de entender que esse homem é alguém que foi destinado a algo grande, maior do que qualquer outra coisa, e está tentando preparar herdeiros. Nicolas é um herdeiro de 8 anos para frente. Só que os intergalácticos, juntamente com a esquerda limpinha, já estão preparando uma armadilha. Há aí uma história aí querendo abaixar a idade de 34 para 30. 34 para 30, para o Nicolas chegar a essa idade é muito rápido. Não custa muito tempo, não. Só que ele está preparado para isso? Ele está pronto para poder herdar a cadeira de Bolsonaro? O que muita gente não entende, e é tanto é que o Bolsonaro meteu o pau, explicou escancaradamente que a cadeira de presidente não é brincadeira, é algo sério, é algo que pode custar a vida de uma pessoa, não é ou uma vida de uma nação inteira. Vemos aí, olha como é que a nossa vida está atualmente. Tivemos um rei bom e hoje temos um rei louco, ganancioso, sedento por controle, violento, disposto a fazer o que tiver que fazer, junto com um monte de vassalos dispostos a destruir um país inteiro se for necessário. Vocês estão entendendo a gravidade que estamos tendo hoje? E aí vocês estão falando, estão achando que é pouco? Não ter alguém para poder chegar e falar, Nicolas, seu idiota, abaixa a tua crista? Vocês acham pouco isso acontecer? Vocês acham errado? Vocês acham que não é motivo pra gente reagir? Ou falar alguma coisa séria? Quando um irmão, ou um amigo, ou um colega tá fazendo merda, tá se deixando levar por gente de má fé? Porque tem muita gente de má fé que fica incentivando o ego dele a crescer, a ele se achar o bambambam, bam, bam, o fodão, aí quando faz essas merda que ele fez com o Bolsonaro, ai, desculpa, culpa não é minha, ai, desculpa. Na boa, gente, na boa. São verdades doloridas que vocês precisam ouvir. São verdades que na qual infelizmente não são doces. A verdade nunca é doce. A verdade é nua, crua, real.
E se você não aprender a ter maturidade, não ter cabeça, e entender que na qual estamos numa situação que exige seriedade, exige uma mentalidade racional. A gente não vai colocar um herdeiro de Bolsonaro só porque ele pede. É porque está sendo depositado nesse herdeiro um legado. As pessoas que forem herdar a cadeira de Bolsonaro daqui por diante, de 2030 em diante, porque infelizmente o Bolsonaro não vai poder atuar como presidente para sempre, e 2026 provavelmente vai ser a última estadia dele como presidente no país, por causa da lei e tudo mais, a menos que mude a Constituição de novo, a pessoa que for herdar aquela cadeira é uma pessoa de confiança. É uma pessoa que vai dar um legado. E esse legado não pode simplesmente ser manchado por ideias idiotas, egoísmo, por ignorância, imaturidade, soberba. O legado de Bolsonaro tem que alavancar cada vez mais esse país. E aquele que for dar esse legado tem que ter na cabeça a grande responsabilidade que ele tem nos ombros. Por isso que eu pego no pé do Nicolas. E muita gente não entendeu isso até hoje. Por isso que eu meto pau e não confio no garoto. Porque nesse momento ele não é de confiança. Nesse momento, Nicolas, por mais que ele tenha construído mil e um motivos para poder se achar merecedor do legado, ainda está cedo. E ele se mostrou um pouco arrogante. Naquele embate que teve com o Bolsonaro, ele foi um pouco arrogante. Bolsonaro o perdoou. Bolsonaro, como um pai, como um avô, chegou nele e tentou orientá-lo. Está tentando orientá-lo até hoje. E é por isso que eu falo. Nesse momento, se ele quer preparar o Nicolas, se ele escolheu o Nicolas como seu herdeiro, o herdeiro do seu legado, naquela cadeira, para 2034 em diante, qual é a única obrigação do Nicolas? Vou falar exatamente o que o Olavo de Carvalho falou. Vocês querem se manter no poder? Vocês querem ficar na cadeira? Fiquem do lado desse homem. Não sai de perto de Bolsonaro, sob hipótese nenhuma. Palavras de Olavo de Carvalho. O próprio Olavo falava isso. Eu lembro até hoje dessa lição. E é um fato. Pode ver. Qualquer um que tente se afastar do Bolsonaro para poder ir procurar por uma terceira via com o Marçal, que essa foi a terceira via dessa vez. A outra vez foi o Sérgio Moro. E aí? E aí, bonitão? Você tem o que para dizer para mim? E aí, bonitona? Você tem o que para dizer? Vocês vão continuar sendo emocionados e agir na base da emoção? Ou vão começar a refletir e entender que na qual é sim obrigatório da nossa parte não permitir que o Nicolas e qualquer um da geração dele, nessa geração que virá daqui por diante, de políticos, cometa o erro de se acharem grande coisa. De se permitirem ficar nessa situação, no conforto. Eles têm por obrigação entender a gravidade e a seriedade que eles carregam. E muitos deles não entendem. Olha os exemplos que a gente tem aí de político hoje. Dessa safra que veio junto com o Nicolas. Tem muito irresponsável, vagabundo e desgraçado lá no meio. E a nossa obrigação é fazer a limpa. Por bem ou por mal. Precisa ser mantendo sempre a limpa. Uma casa suja atrai rato. E, infelizmente, a nossa casa atual, a nossa instituição chamada Congresso Nacional, Executivo, Judiciário e Legislativo, está imunda e cheia de ratos. Ratos, cobras, largatos, parasitas.
E pouquíssimos de verdade merecem nossa confiança. A lista, infelizmente, de pessoas que estão lá dentro da política que merecem a nossa confiança, que merecem nosso voto de fé, são poucos. E os poucos ainda têm risco de cair. É isso que vocês muitas vezes não entendem. De onde eu vim, do que eu estou falando. Agora uma coisa certa. A esquerda vai tentar de algum jeito sobreviver. Zeca Dirceu já falou. As mesmas palavras do Deltan, Zeca Dirceu falou. Precisamos roubar o eleitorado de Bolsonaro. O nosso maior desafio é tirar o eleitor bolsonarista do Bolsonaro sem ele perceber. Afastá-lo do Bolsonaro. Vocês estão entendendo aonde que é o grande problema aqui? Ou será que eu tenho que desenhar para você entender? E Nicolas levantou suas asinhas cedo demais. Quis levantar suas asinhas cedo demais. Por quê? O que ele ganhava em fazer aquela palhaçada, aquela pataquada aqui, em se envolvendo nas eleições municipais de São Paulo? Em falar quem apoiaria o Marçal? Ou fazer aquela palhaçadinha do M, pegar o chapéuzinho do Marçal, a ponto do Bolsonaro ter que chegar nele, ó, no ouvido dele. No famoso, venha cá, moleque. Responda aí. Vocês acham ainda pouco? Vocês acham pouco esse tipo de situação? Entendem? Existe um padrão aí. Porque não é a primeira vez que o Bolsonaro precisou ter que pegar o Nicolas e dar um puxão de orelha. Ele mesmo já falou em algumas entrevistas, nos bastidores, que ele pega o pé no Nicolas. E tem que pegar mesmo. Se o Bolsonaro escolheu ele como seu herdeiro, como o sucessor no futuro, ele tem que prepará-lo. Não só isso, o povo também tem que parar de ser emocionado. E toda vez que o Nicolas fizer uma cagada séria, chegar e falar poucas e boas. Não ficar, ai não, Nicolas, tadinho do moleque, não. Sabia que ó, em tempos fáceis cria-se homens fracos e em tempos fortes, difíceis, nasce homens fortes? É assim que temos que ser. Infelizmente, não podemos deixar nossos tempos ficarem fracos, porque é exatamente por isso que o Brasil decaiu tanto. Vê a nossa geração de molecada hoje em dia, a maioria não presta. A maioria da molecada de hoje tá, ó, com tantã a menos. E Nicolas vem dessa mesma geração. De homens que já estavam se enfraquecendo. Ele tem 28, 25 anos, por aí. Ainda não chegou na casa dos 30. 20 e poucos anos. Ele já vem de uma geração que já estava se enfraquecendo. Psicológica e emocionalmente falando. E o pior é que a nossa geração mais velha passou a tratar essa geração mais nova com dengo, com medinho de ser duro com a pessoa e falar as realidades. Muitas vezes passou a passar a mão na cabeça da pessoa, em vez de simplesmente chegar e falar, meu, para de ser babaca. Acorda pra vida. Você vai fazer essa merda mesmo? Porque às vezes a gente tem que ser duro. Amor, gestos de amor, muitas vezes é baseado não só em ser doce, mas às vezes você precisa ser sério, você precisa ser duro. Você precisa ser firme. Porque se você não for firme nos momentos que a pessoa está errando, se você permitir que a pessoa cometa um erro grave que pode custar a vida dele, ou pior, no caso do Nicolas. Bolsonaro tem mais de 34 anos na carreira política, 28, 34 e pouco. Já é um macaco velho, já sabe o que é certo e errado, sabe o que está fazendo. Já Nicolas ainda é uma criança no meio da política. Ainda é um bebê no meio da política.
Não só ele. Os que foram entraram junto com ele também são bebês. Agora, os que estão lá já há tempos no meio da política, já conhecem como é viver em meio cobra criada. Conhecem muito bem o que é se meter em rabada. Agora, se vocês insistem no erro, o que a gente pode fazer? Diz aí pra mim.